A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Daiana. E o conto de hoje é Urupês, de Monteiro Lobato. Jeca Tatu, símbolo do caipira brasileiro. Episódio polêmico. Fica com a gente até o final que vai ter muito debate importante hoje. Vamos discutir sobre o legado de Monteiro Lobato, as acusações de racismo, às vezes, dele, né? E também sobre esse conto que é muito divertido. Boa leitura. Urupês, de Monteiro Lobato. Esboroou-se o balsâmico indianismo de Alencar ao advento dos rondons, que ao invés de imaginarem índios num gabinete, com reminiscências de Chateaubriand na cabeça e Iracema aberta sobre os joelhos, metem-se a palmilhar sertões de Winchester em punho. Morreu Peri, incomparável idealização do homem natural, como o sonhava Rousseau, protótipo de tantas perfeições humanas que no romance, ombro a ombro com altos tipos civilizados, a todos sobreleva em beleza de alma e corpo. Contrapôs-lhe a cruel etnologia dos sertanistas modernos, um selvagem real, feio e brutesco, anguloso e desinteressante, tão incapaz muscularmente de arrancar uma palmeira, como incapaz moralmente de amar-se a si. Por felicidade nossa e de Dom Antônio de Maris, não os viu Alencar, sonhou-os qual Rousseau. Do contrário, lá teríamos o filho de Araré a moquear a linda menina num bom braseiro de pau-brasil, em vez de acompanhá-la em adoração pelas selvas, como Ariel, benfazejo do Paquequer. A sedução do imaginoso romancista criou forte corrente. Todo o clã primitivo deu de forjar seu índiozinho refegado de peri e atala. Em sonetos, contos e novelas, hoje esquecidos, consumiram-se tabas inteiras de aimorés sanhudos, com virtudes romanas por dentro e penas de tucano por fora. Vindo o público a bocejar de farto, já cético ante o crescente desmantelo do ideal, cessou no mercado literário a procura de bugres homéricos, inúbias, tacapés, borés, piagas e virgens bronzeadas. Armas e heróis desandaram cabisbaixos rumo ao porão onde se guardam os móveis fora de uso, saudoso museu de extintas pilhas elétricas que, a seu tempo, galvanizaram nervos. E lá, acamam poeira cochichando reminiscências com a barba de Dom João de Castro, com os franquisques de Herculano, com os frades de Garré e que tais. Não morreu, todavia. Evoluiu. O indianismo está de novo a deitar copa, de nome mudado. Crismou-se de caboclismo. O cocar de penas de arara passou a chapéu de palha rebatido à testa. A ocara virou rancho de sapé. O tacapé afilou, criou gatilho, deitou ouvido e é hoje espingarda trouxada. O boré descaiu, lamentavelmente, para pio de Inambu. A tanga acendeu a camisa aberta ao peito. Mas o substrato psíquico não mudou. Orgulho indomável, independência, fidalguia, coragem, virilidade heróica, todo o recheio em suma, sem faltar uma azeitona, dos peris e ubirajaras. Este setembrino rebrotar de uma arte morta, ainda se desbagou de todos os frutos. Terá o seu Ijuca Pirama, o seu canto do piaga e talvez dê ópera lírica. Mas
Complementado o ciclo, em flor da ilusão indianista, virão destroçar o inverno os prosaicos de ídolos, gente má e sem poesia. Irão os malvados esgaravatar o ícone como as curetas da ciência. E que feitas se hão de entrever as caipirinhas cor de jambo de Fagundes Varela? E que chambões e sornas os peris de calça, camisa e faca cinta? Isso para o futuro. Hoje, ainda há perigo em bulir no vespeiro. O caboclo é o Ai Jesus nacional. É de ver o orgulhoso entono com que respeitáveis figurões batem no peito, exclamando com altivez: "Sou raça de caboclo!" Anos atrás, o orgulho estava numa ascendência de tanga, inçada de penas de tucano, com dramas íntimos e flechaços de curare. Dia virá em que os veremos, murchos de prosápia, confessar o verdadeiro avô. Um dos 400 de Gedeão trazidos por Tomé de Souza num barco daqueles tempos, nosso muito nobre e fecundo Mayflower. Porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de tabuinha de beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, feia e sorna, nada a põe de pé. Quando Pedro I lança aos ecos o seu grito histórico e o país desperta estrovinhado a crise de uma mudança de dono, o caboclo ergue-se, espia e acocora-se de novo. Pelo 13 de maio, mal esvoaça o florido decreto da princesa e o negro exausto larga num uf o cabo da enxada. O caboclo olha, coça a cabeça, imagina e deixa que do velho mundo venha quem nele pegue de novo. Em 15 de novembro, troca-se um trono vitalício pela cadeira quadrienal. O país bestifica-se ante o inopinado da mudança. O caboclo não dá pela coisa. Vem Floriano, estouram as granadas de custódio, Gumercindo bate as portas de Roma. Incitatus derranca o país. O caboclo continua de cócoras a modorrar. Nada o esperta, nenhuma ferrotoada o põe de pé. Social, como individualmente em todos os atos da vida, Jeca, antes de agir, acocora-se. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epítome de carne, onde se resumem todas as características da espécie. Ei-lo que vem falar ao patrão. Entrou, saudou. Seu primeiro movimento, após prender entre os lábios a palha de milho, sacar o rolete de fumo e disparar a cusparada de esguicho, é sentar-se jeitosamente sobre os calcanhares. Só então, destrava a língua e a inteligência. Não vê que, de pé ou sentado, as ideias se lhe entramam, a língua emperra e não há de dizer coisa com coisa. De noite, na choça de palha, acocora-se em frente ao fogo para aquintá-lo, imitado da mulher e da prole. Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café, tostar um cabo de foice, fazê-lo noutra posição será desastre infalível. Há de ser de cócoras. Nos mercados, para onde leva a quitanda domingueira, é de cócoras, como um faquir de Brahmaputra, que vigia os cachinhos de brejaúva ou o feixe de 3 palmitos. Pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo. Quando comparece às feiras, todo mundo logo adivinha o que ele traz. Sempre coisas que a natureza derrama pelo mato, e ao homem só custa o gesto de espichar a mão e colher. Cocos de tucum ou jiçara, guabirobas, bacuparis, maracujás, jataís, pinhões, orquídeas,
ou artefatos de taquara-poca, peneirinhas, peneiras, cestinhas, samburás, tipitis, pios de caçador ou utensílios de madeira mole, gamelas, pilõezinhos, colheres de pau. Nada mais. Seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei do menor esforço. E nisto vai longe. Começa a namorada. Sua casa de sapé e lama faz sorrir aos bichos que moram em toca e gargalhar ao João de Barro. Pura biboca de bosquímamo. Mobília? Nenhuma. A cama é uma espipada esteira de peri posta sobre o chão batido. Às vezes se dá o luxo de um banquinho de 3 pernas para os hóspedes. 3 pernas permitem equilíbrio. Inútil, portanto, meter a 4ª, o que ainda obrigaria a nivelar o chão. Para que assentos, se a natureza os dotou de sólidos, rachados calcanhares sobre os quais se sentam? Nenhum talher. Não é a munheca um talher completo? Colher, garfo e faca um tempo? No mais, umas cuias gamelinhas, um pote esbeiçado, a pichorra e a panela de feijão. Nada de armários ou baús. A roupa, guarda-a no corpo. Só tem 2 parelhos, um que traz no uso e o outro na lavagem. Os mantimentos, a paiola nos cantos da casa. Inventou um cipó preso à cumeeira, de gancho na ponta e um disco de lata no alto. Ali pendura o toucinho, a salvo dos gatos e ratos. Da parede pende a espingarda pica-pau, o polvarilho de chifre, o São Benedito defumado, o rabo de tatu e as palmas bentas de queimar durante as fortes trovoadas. Servem de gaveta os buracos na parede. Seus remotos avós não gozaram maiores comodidades. Seus netos não meterão 4ª perna ao banco. Para quê? Vive-se bem sem isso. Se pelotas de barro caem, abrindo seteiras na parede, Jeca não se move a repô-las. Ficam, pelo resto da vida, os buracos abertos, a entremostrarem nesgas de céu. Quando a palha do teto apodrecida greta em fendas por onde pinga a chuva, Jeca, em vez de remendar a tortura, limita-se cada vez que chove a aparar numa gamelinha água gotejante. Remendo? Para quê? Se uma casa dura 10 anos e faltam apenas 9 para ele abandonar aquela, esta filosofia economiza reparos. Na mansão de Jeca, a parede dos fundos bojou para fora um ventre empazinado, ameaçando ruir. Os barrotes cortados pela umidade oscilam na podriqueira do baldrame. A fim de neutralizar o desaprumo e prevenir suas consequências, ele grudou na parede uma Nossa Senhora enquadrada em moldurinha amarela, santo de mascate. Por que não remenda essa parede, homem de Deus? Não tem coragem de cair, não vê a escora? Não obstante, por via das dúvidas, quando ronca a trovoada, Jeca abandona a toca e vai agachar-se no oco de um velho emburuçu do quintal, para se saborear de longe com a eficácia da escora santa. Um pedaço de pau dispensaria o milagre, mas entre pendurar o santo e tomar da foice, subir ao morro, cortar a madeira, atorá-la, baldeá-la e especar a parede, o sacerdote da grande lei do menor esforço não vacila. É coerente. Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O mato o beira. Nem árvores frutíferas, nem horta, nem flores. Nada revelador de permanência. Há 1000 razões para isso. Porque não é a sua terra. Porque se o tocarem, não ficará nada que a outrem aproveite. Porque para frutas há o mato. Porque a criação come. Porque... Mas, criatura, com um vedozinho por ali, a madeira está à mão. O cipó é tanto. Jeca, interpelado, olha para o morro coberto de moirões, olha para o terreiro nu, coça a cabeça e cuspilha. Não paga a pena.
Todo o inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra atravessada de fatalismo e modorra. Nada paga a pena. Nem culturas, nem comodidades. De qualquer jeito se vive. Da terra só quer a mandioca, o milho e a cana. A primeira, por ser um pão já amassado pela natureza. Basta arrancar uma raiz e deitá-lo nas brasas. Não impõe colheita, nem exige celeiro. O plantio se faz com um palmo de rama fincado em qualquer chão. Não pede cuidados. Não a ataca a formiga. A mandioca é sem vergonha. Bem ponderado, a causa principal da lombeira do caboclo reside nas benemerências sem conta da mandioca. Talvez que sem ela se pusesse de pé e andasse. Mas, enquanto dispuser de um pão cujo preparo se resume no plantar, colher e lançar sobre brasas, Jeca não mudará de vida. O vigor das raças humanas está na razão direta da hostilidade ambiente. Se a poder de estacas e diques o holandês extraiu de um brejo salgado a Holanda, essa joia do esforço é que ali nada o favorecia. Se a Inglaterra brotou das ilhas nevoentas da Caledônia, é que lá não medrava a mandioca. Medrasse, e talvez os víssemos hoje os ingleses, tolhiços, de pé no chão, amarelentos, mariscando de peneira no Tâmisa. Há bens que vêm para males. A mandioca ilustra este avesso de provérbio. Outro precioso auxiliar da calaçaria é a cana. Dá rapadura e, para Jeca, simplificador da vida, dá garapa. Como não possui moenda, torce a pulso sobre a cuia de café um rolete. Depois de bem macetados os nós, açucara assim a beberagem, fugindo aos trâmites condutores do caldo da cana à rapadura. Todavia, este modus in rebus. E assim, como ao lado do restolho cresce o bom pé de milho, contrasta com a cristianíssima simplicidade do Jeca a opulência de um seu vizinho e compadre, que está muito bem. A terra onde mora é sua. Possui ainda uma égua, monjolo e espingarda de 2 canos. Pesa nos destinos políticos do país com o seu voto e nos econômicos com o polvilho azedo de que é fabricante, tendo amealhado com ambos voto e polvilho para mais de 500 mil réis no fundo da arca. Vive num corrupio de barganhas nas quais exercita uma astúcia nativa muito irmã de Bertoldo. A esperteza última foi a barganha de um cavalo cego por uma égua de passo picado. Verdade é que a égua mancava das mãos, mas ainda assim valia 10 mil réis mais do que o Rocinante Zanaga. Esta e outras celebrizaram-lhe os egrimanços potreiros num raio de 1000 braças, granjeando-lhe a incondicional e babosa admiração de Jeca, para quem, fino como compadre, homem, nem mesmo o vigário de Ataoca. Aos domingos, vai à vila bifurcando na madreza ventruda da Serena. Leva a penso a garupa um filho e atrás o potrinho no trote, mais a mulher com a criança nova enrolada no chale. Fecha o cortejo o indefectível brinquinho, a resfolgar como um palmo de língua de fora. O fato mais importante de sua vida é, sem dúvida, votar no governo. Tira nesse dia da arca a roupa preta do casamento, sarjão furadinho de traça e todo vincado de dobras. Entala os pés num alentado sapatão de bezerro. Ata ao pescoço um colarinho de bico e, sem gravata, ringindo e mancando, vai pegar o diploma de eleitor às mãos do chefe coisada, que lhe o retém para maior garantia da fidelidade partidária. Vota, não sabe em quem, mas vota. Esfrega a pena no livro eleitoral, arabescando o aranhol de gatafunhos e que chama sua graça. Se há tumulto, chuchurreia de pé firme, com heroísmo, as porretadas oposicionistas
e ao cabo segue para a casa do chefe, de galo cívico na testa e colarinho sungado para trás, a fim de novamente lhe depor nas mãos o diploma. Grato e sorridente, o Morubixara galardoa-lhe o heroísmo, flagrantemente documentado pelo latejar do couro cabeludo, com um aperto de munheca e a promessa, para logo, de uma inspetoria de quarteirão. Representa este freguês o tipo clássico do sitiante, já com um pé fora da classe. Exceção, díscolo que é, não vem ao caso. Aqui tratamos da regra, e a regra é Jeca Tatu. O mobiliário cerebral de Jeca, a parte o suculento recheio de superstições, vale o do casebre. O banquinho de 3 pés, as cuias, o gancho de toucinho, as gamelas, tudo se reedita dentro de seus miolos, sob a forma de ideias. São as noções práticas da vida que recebeu do pai e, sem mudança, transmitirá aos filhos. O sentimento de pátria lhe é desconhecido. Não tem sequer a noção do país em que vive. Sabe que o mundo é grande, que há sempre terras para diante, que muito longe está a corte com os graúdos, e mais distante ainda a Bahia, donde vêm baianos, pernósticos e cocos. Perguntem ao Jeca quem é o presidente da República. O homem que manda em nós tudo? Sim. Pois de certo que há de ser o imperador. Em matéria de civismo, não sobe de ponto. Guerra? Te esconjuro! Meu pai viveu afundado no mato para mais de 5 anos por causa da Guerra Grande. Eu, para escapar do recrutamento, sou até capaz de cortar um dedo, como meu tio Lourenço. Guerra, defesa nacional, ação administrativa, tudo quanto cheira a governo, resume-se para o caboclo numa palavra apavorante: recrutamento. Quando em princípio da presidência Hermes andou na balha um recenseamento esquecido de Offenbach, o caboclo tremeu e entrou a casar em massa. Aquilo haverá de ser recrutamento, e os casados na voz corrente escapavam à arredada. A sua medicina corre parelhas com o civismo e a mobília, em qualidade. Quantitativamente, a sombra. Da noite cerebral, perilampejam-lhe apósimas, cerotos, arrobes e eletuários escapos à sagacidade cômica de Mark Twain. Compendia-os em Chernovis, não escrito, monumento de galhofa onde não há rir, lúgubre como um epílogo. A rede na qual 2 homens levam à cova as vítimas de semelhante farmacopeia é o espetáculo mais triste da roça. Quem aplica as mesinhas é o curador, um Eusébio Macário de pé no chão e cérebro trancado como moita de Taquarussu. O veículo usual das drogas é sempre a pinga. Meio honesto de render homenagem à deusa cachaça, divindade que entre eles ainda não encontrou heréticos. Doenças hajam que remédios não faltam. Para bronquite, é um porrete cuspir o doente na boca de um peixe vivo e soltá-lo. O mal se vai com o peixe água abaixo. Para quebranto de ossos, já não é tão simples a medicação. Tomam-se 3 contas de rosário, 3 galhos de alecrim, 3 limas de bico, 3 iscas de palma-benta, 3 raminhos de arruda, 3 ovos de pata preta, com casca, sem casca desanda, e um saquinho de picumã. Mete-se tudo numa gamela d'água e banha-se naquilo doente, fazendo-o tragar 3 goles da zurrapa. É infalível! O específico da brotoeja consiste em cozimento de beiço de pote para lavagens. Ainda há aqui um pormenor de monta. É preciso que antes do banho, a mãe do doente molhe na água a ponta de sua trança. As brotoejas saram como por encanto. Para a dor no peito que responde na cacunda, cataplasma de jasmim de cachorro é um porrete. Além desta alopatia para a qual contribui tudo quanto de mais repugnante e inócuo que existe na natureza, há a medicação simpática, baseada na influição misteriosa de objetos, palavras e atos sobre o corpo humano.
O ritual bizantino dentro de cujas maranhas os filhos de Jeca vêm ao mundo e do qual não há fugir sob pena de gravíssimas consequências futuras, daria um infólio de alto fôlego ao Silvio Romero, bastante operoso, que se propusesse a compendiá-lo. Num parto difícil, nada tão eficaz como engolir 3 caroços de feijão mouro, de passo que a parturiente veste pelo avesso a camisa do marido e põe na cabeça, também pelo avesso, o seu chapéu. Falhando esta simpatia, há um derradeiro recurso: colar no ventre encruado a imagem de São Benedito. Nesses momentos angustiosos, outra mulher não penetre no recinto sem primeiro defumar-se ao fogo, nem traga na mão caça ou peixe, a criança morreria pagã. A omissão de qualquer desses preceitos fará chover 1000 desgraças na cabeça do chorincas recém-nascido. A posse de certos objetos confere dotes sobrenaturais. A invulnerabilidade às facadas ou cargas de chumbo é obtida graças à flor da samambaia. Esta planta, conta Jeca, só floresce uma vez por ano e só produz em cada samambaial uma flor. Isto à meia-noite do dia de São Bartolomeu. É preciso ser muito esperto para colhê-la, porque também o diabo anda à cata. Quem consegue pegar uma, ouve logo um estouro e tonteia o cheiro de enxofre, mas livra-se de faca e chumbo pelo resto da vida. Todos os volumes do Larousse não bastariam para catalogar-lhe as crendices. E como não há linhas divisórias entre estas e a religião, confundem-se ambas em emaranhada teia, não havendo distinguir onde para uma e começa a outra. A ideia de Deus e dos santos torna-se jecocêntrica. São os santos os graúdos lá de cima, os coronéis celestes, debruçados no azul para espreitar-lhes a vidinha e intervir nela, ajudando-os ou castigando-os, como os metediços deuses de Homero. Uma torcedura no pé, um estrepe, o feijão entornado, o pote que rachou, o bicho que arruinou, tudo diabruras da corte celeste, para castigo de más intenções ou atos. Daí o fatalismo. Se tudo move em cordéis lá de cima, para que lutar, reagir? Deus quis. A maior catástrofe é recebida com essa exclamação. Muito parenta do Alá-Quebir do Belduíno. E na arte? Nada. A arte rústica do campônio europeu é opulenta a ponto de constituir preciosa fonte de sugestões para os artistas de escola. Em nenhum país, o povo vive sem a ela recorrer para um ingênuo embelezamento da vida. Já não se fala no camponês italiano ou teutônico, filho de alfobres mimosos propícios a todas as florações estéticas. Mas o russo, o hirsuto mujiki, a meio atolado em bárbara e crassa. Os vestuários nacionais da Ucrânia, nos quais a cor viva e o sarapantado da ornamentação indicam a ingenuidade do primitivo. Os isbas da Lituânia, sua cerâmica, os bordados, os móveis, os utensílios de cozinha, tudo revela, no mais rude dos campônios, o sentimento da arte. No samodeio, no pele vermelha, no abexim, no papuá, no arabesco ingênuo costumam ornar-lhes as armas, como lhes ornam a vida canções repassadas de ritmos sugestivos. Que nada é isso, sabido como já o homem pré-histórico, companheiro do urso das cavernas, entalhava perfis de mamutes em chifres de rena. Egresso à regra, não denuncia o nosso caboclo o mais remoto traço de um sentimento nascido com o troglodita. Esmerilhemos o seu casebre. Que é que ali denota a existência do mais vago senso estético? Uma chumbada no cabo do relho e uns zigue-zagues a canivete ou fogo pelo roliço do porretinho de Guatambu. É tudo. Às vezes, surge numa família um gênio musical, cuja fama esvoaça pelas redondezas. Ei-lo na viola. Concentra-se. Tosse. Cuspilha o pigarro. Fere as cordas e tempera. E fica nisso, no tempero. Dirão,
E a modinha? A modinha, como as demais manifestações de arte popular existentes no país, é obra do mulato, em cujas veias o sangue recente do europeu, rico de atavismos estéticos, borbulha de envolta com o sangue selvagem, alegre e são do negro. O caboclo é soturno. Não canta senão rezas lúgubres. Não dança senão o cateretê aladenhado. Não esculpe o cabo da faca como o Kabila. Não compõe sua canção como o Felá do Egito. No meio da natureza basílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiços no ambiente, e a inflorescência dos cedros, as primeiras chuvas de setembro, abre a dança dos tangarás, onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionísica em escacho permanente. O caboclo é o sombrio urupê de pau podre, a modorrar silencioso no recesso das grotas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. E esse foi Urupês, de Monteiro Lobato. Quem nunca conheceu um Jeca Tatu na sua vida, né? Ou conhece até hoje. A gente pode identificar alguns jecas tatus, nós mesmos somos um pouco, né? Conforme o assunto e o comportamento. Eu queria explicar uma coisa, Urupês, esse conto, nasceu... Pois é, e esse nome? Nasceu em 1914... Mas o livro em si de contos e crônicas Urupês foi publicado em 1918. É uma coletânea de contos e crônicas. Mas o Urupês, o conto em si, ele veio e foi publicado no jornal. E essa figura, esse personagem, o Jeca Tatu, a gente deve muito a ele, a própria evolução do saneamento básico brasileiro. Sabia, Lucas? Tá, mas por que o nome Urupê se não tem, não fala nenhuma hora do conto, né? Só fala do Jeca Tatu, o nome não tinha que ser o Jeca Tatu? Pois é, seria interessante. Tem outro conto que se chama As Ideias de Jeca Tatu, que seria interessante trazer aqui num futuro próximo. Mas Urupê é o nome de um fungo parasita, e aí ele faz então uma associação, porque o Jeca ele tá sempre grudado em algo, né? Ele tá sempre escorado em alguém. Ah, sim, e até é muito interessante ali na hora que ele vai votar, né? Que ele dá o papel na mão lá do conselheiro, acho que é o conselheiro, né? E é muito... Você percebe, assim, eu como leitor percebi, de certa forma, que é ali a manipulação, né? Vou dar o papel pra ele, mas quem sabe o meu voto, a pessoa que eu votei, não fui eu que escolhi de verdade, né? Eu fiz de conta que escolhi ali, dei o papel pra aquela pessoa que eu, entre aspas, confio, né? Mas é isso mesmo que ele quis mostrar, essa questão de ser manipulado. Mas uma frase bem importante pra gente falar já no começo desse debate, que na 4ª edição do Jeca Tatu, porque foi um livro que foi muito bem vendido logo que já foi lançado, e foi o próprio Monteiro Lobato, né? Ele se tornou editor de livros, e a gente tem que falar aqui desse legado, já vamos voltar nesse parênteses, mas na 4ª edição o Monteiro Lobato pediu desculpas, né, para o homem do interior, porque se trazia ali sim essa visão depreciativa do caboclo, só que ele deixa uma coisa no legado do Monteiro Lobato, é que ele revisita as próprias falas dele, as próprias afirmações, e ele afirma: o Jeca Tatu não é assim, ele está assim, e está assim por descaso do governo. Assim, é uma forma de não generalizar, né, também, porque a gente sabe que ele tá falando ali de um tipo, eu vejo que é um tipo de pessoa específico, né, ele não tá falando do caboclo, apesar de ele dar nome, né, ali, às vezes acho que essa que foi o que ele escorregou ali, né, dar o nome aos bois, ele falar que que o Urupês é o caboclo em geral, né, e na verdade não é, o Urupês é um tipo de pessoa que a gente conhece, principalmente aqui no interior, né. No interior do Paraná, a gente, assim, só de pensar vagamente, vem à cabeça vários Jeca Tatus. É interessante que ele foi muito inteligente em usar esse personagem para demonstrar
uma postura ecológica na questão de saúde e saneamento básico. Ele meio que usou como um protagonista de algumas campanhas depois, sabe? Explorou bastante a figura do Jeca Tatu ao longo do desenvolvimento. E o Monteiro Lobato, ele enfrentou gripe espanhola com a sua família. Toda a família pegou ali no começo do século passado e ele foi o único que não pegou. Então, interessante que essa coisa da saúde e do saneamento foi uma bandeira que ele ergueu e, inclusive, ele teve um certo embate com o presidente Getúlio Vargas, né, quando ele voltou dos Estados Unidos, inclusive investindo em petróleo, uma série de coisas e criticando a forma como o governo tratava com o petróleo do país. Tem muita coisa política, tem muita coisa polêmica em torno do Monteiro Lobato. E ao mesmo tempo prestando sempre homenagens, né, porque a gente teve ali até o Lucas me questionou, você falou errado diploma na gravação? Falei, não, ele se referiu a diploma como diploma e a recrutamento como recolutamento, né? Então a gente tem o coxa de retalhos dele também, tem um clima assim muito parecido, né? Você identifica o estilo de escrita do Monteiro Lobato muito bem. E nosso terceiro episódio do Leitura de Ouvido aqui foi o coxa de retalhos, que é muito bonito também, um dos contos que eu acho mais emocionantes, assim, apesar de ser um dos primeiros, e a gente só vê os erros, né, que a gente faz. Não, é considerado um dos maiores contos do Monteiro Lobato, inclusive. Sim, ele é um conto muito profundo, assim, fica aí a dica pra você ouvir o episódio 3 do Leitura de Ouvido. E é a terceira vez que a gente traz o Monteiro Lobato, porque a gente trouxe Alibaba e os 40 Ladrões na tradução dele, então é o texto dele também. Eu quero falar dessa inserção no mercado literário também, eu já fico querendo falar antes da gente terminar de debater o conto, mas é que eu pego os ganchos, tá, Lucas? Mas o objeto livro que a gente tem hoje, né, atraente como a gente deve ao Monteiro Lobato, porque ele revolucionou a produção do livro no Brasil. Isso é fato. A gente entrou essa semana, domingo, dia 18, comemorando o Dia do Livro Infantil, né? Então, metade da obra do Monteiro Lobato, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Toda a Turma e outros personagens, é de literatura infantil. A outra metade é dessas coisas bem polêmicas que hoje a gente trouxe aqui o Jeca Tatu e tem tantas outras ramificações para falar sobre isso. Mas é interessante a gente dizer, né, que o dia do livro infantil é atribuído ao dia do nascimento dele, então, que foi em 18 de abril de 1882 em Taubaté. E ele morreu em julho de 1948. Sim, inclusive acho que tem um conto, né, que é um dos mais discutidos, que é Negrinha, acho que é o nome, né, do conto. Que é um desses polêmicos aí. A gente começa nesse conto urupês, ele traz ali as raças de variado matiz da nossa nacionalidade brasileira. Ele começa de um estilo de ensaio, né? Você pode ter percebido aí, escutando, que tem a hora que realmente entra na narrativa em si, né? Que sai um pouco da reflexão. Eu acho que ali por volta de 8 minutos, 9 minutos, se eu não me engano, muda assim até, entra a trilha diferente e tudo mais. Você fez uma marcação de trilha bem Sim, legal. A gente marcou hora. Porque a gente identificou, né, no texto essa parte aí ensaísta que parte para narrativa, né? Então você pode ter percebido ali que o começo ele tem esse viés de reflexão e depois entra no que a gente está mais acostumado a ouvir. Ele evoca o romantismo com o seu indianismo, do José de Alencar Gonçalves Dias, traz tantos outros nomes, e ele é antecipado ao modernismo. Mas eu quero destacar algumas coisas do texto europeu que me marcou demais. Quero dizer que esse texto exigiu muita atenção para eu fazer a declamação das frases, com sequências de palavras assim, não usuais, né? Você tem que buscar dicionário. Ele usa uma linguagem muito simples, no sentido de ser aquela linguagem popular, né? E muitos termos que são usados, muitos termos regionalistas, né? Só que ele usa de uma forma muito bonita, juntando assim as palavras na hora que você fala elas juntas na frase, parece uma música, né? Tem muita elisão. Por exemplo, a cama espipada esteira de peri, né? Então a gente tem o PPP ali, né? Esses acontecimentos. Gostei muito do banco de 3 pernas. Pra que nivelar o chão? O banco de 3 pernas te acomoda. E se não tiver o banco, tem os calcanhar rachado pra se acocorar em cima. Sim. Essa pessoa que vai deixando as coisas, né? Pra que arrumar? Deixa ali Por que eu vou me esforçar, né, pra isso? Aquela pessoa sem vontade. E até a gente andando de carro, assim, observou numas casas aí, agora na metade do ano, as casas ainda com
com os piscas de Natal pendurados, né? São jacas tatu. A gente falou os jaca tatu e nem se deram o trabalho de tirar os piscas, tá lá e tá apagado, né? E é interessante que esse comportamento do Jeca, né, desse personagem, ele passa de geração em geração, e uma alcunha ali que o Monteiro Lobato traz é que ele é o sacerdote da grande lei do menor esforço, né? Por isso que eu falei que todos nós somos um pouquinho Jeca Tatu em algum momento, em algum assunto. O cara era tão sem esforço que chovia demais, ele saía da casa pra se esconder embaixo da árvore. Porque nada paga a pena, nada paga a pena. A casa ia desmoronar se ele ficasse. Agora, essa revelação da mandioca ser sem vergonha, porque pode ser um pão já sem precisar amassar, eu achei, assim, espetacular essa sacada dele. Sim, o aipim, né, a mandioca, a gente chama de mandioca aí, na região sul, geralmente a mandioca, né? E é um alimento coringa, eu acho, né? Que ele usou ali. Não, e eu gostei muito dessa inteligência que ele fez com o próprio provérbio, né? Dizendo que a mandioca ilustra o avesso do provérbio. Há bens que vêm para males, né? Essa parte do vigor, né? Que daí ele cita os ingleses, os holandeses, né? Que tem o país que tem, porque lá não tinha mandioca. Em contos como esse, o Monteiro Lobato trabalha o regionalismo crítico. E ele usou esse viés literário para traçar uma postura ecológica mesmo nos seus textos. Ele defende o meio ambiente, explora alguns temas, tipo queimadas, desmatamento, principalmente do Vale do Paraíba, né? E ele trouxe essa visão depreciativa ali do caboclo nesse conto, como eu falei, depois ele revisa um pouco essa visão, mas ele também traz ao criticar, ele faz abrir os olhos, né, para o meio ambiente, para essa circunstância da pessoa nesse ambiente em que ela tá, ao descaso do governo. Sim, e voltando ali, né, a parte mais importante, que eu acho que é a assinatura, né, do Jeca Tatu, que é o ficar de cócoras também, né, você ficar nessa posição mesmo relaxada, né, não vai ficar em pé, vai ficar de cócoras ali sentado nas tuas próprias pernas pra, né, não fazer o esforço. Inclusive que é a capa do episódio de hoje, né, o Jeca Tatu ali de cócoras. Bem legal. Na yoga a gente chama de malasana, essa postura. Isso que ele tá fazendo aí. É muito bom para as mulheres principalmente, né, pro ventre e tudo mais. Então eu vou citar um pouco da biografia do Lobato, para a gente compreender esse processo todo. Então ele nasceu José Renato Monteiro Lobato. Quando o pai dele morreu, ele tinha 16 anos, ele queria muito usar uma bengala do pai que tinha as iniciais JBRML, porque o pai dele se chamava José Bento Monteiro Lobato. Então ele adicionou o Bento no nome dele, o nome completo dele ficou José Bento Renato Monteiro Lobato. Que também tem uma certa musicalidade, né? Sim. Então ele foi alfabetizado pela mãe, Olímpia. Logo ele se despertou para a leitura, para todo esse gosto, devorou a biblioteca do avô, o Visconde de Tremembé. Desse avô, provavelmente foi desse avô, pelas pesquisas que eu fiz, quando ele ficou órfão de pai e mãe, ele herdou a fazenda do avô. Então é interessante a gente falar que ele morou um bom tempo numa fazenda. Ele conhecia bem de causa, então, todo esse mundo. E daí ele vendeu essa fazenda para comprar revista e depois começou toda a parte das edições de livros que ele revolucionou no país. Ele se formou em Direito, atuou como promotor, a formatura foi em 1904. E no discurso de formatura, ele foi tão agressivo, Lucas, que professores, padres e bispos se retiraram do recinto. Mandou as pessoas embora. Tipo aquele filme, né, forte que as pessoas começam a sair do cinema. Ele escrevia para jornais e revistas, fazia desenhos e caricaturas, assim como você gosta de desenhar, ele também desenhava bastante. E ele valorizou muito profissionais como você. Talvez seja por isso que eu lembro do Ziraldo sempre que eu lembro do Monteiro Lobato. Não sei porquê, acho que é porque os dois são autores, assim, que desenham. E é bem legal porque ao valorizar esses artistas que ilustram, que desenham, ele tornou o livro um objeto atrativo. Sim, porque vai desde da capa, né, e também com as ilustrações internas, que gera todo essa peça de entretenimento, porque vale lembrar que o entretenimento era a leitura, né? E eu imagino que era um artigo de luxo também, né? Que as pessoas queriam ter um livro ali bonito, né? Certamente, os textos dessa época saíam em jornais, né? Aos partes, assim. E depois as revistas literárias que foram ganhando mais corpo. E quando ele coloca o livro nesse status, então a gente tem aí todas essas homenagens hoje atribuídas a esse processo dele, né? Sim, e também um cara de ideias muito fortes, né? Tem
também as ideias fortes que são negativas dele também, que a gente sempre toma cuidado aqui na hora de escolher um conto, uma história do Monteiro Lobato. A gente gosta muito dos textos dele, são muito divertidos, né? E é um texto que combina muito com a proposta do podcast, né? De sonorizar e tudo mais. Mas a gente sempre fica com esse cuidado do racismo, né? Porque o Monteiro Lobato foi acusado. Foi, né? Não sei porque na época se ele foi ou não, mas hoje em dia tem muito estudo em cima disso. Em 2013 se determinou, não, ele era racista. Inclusive ele entrou para um grupo de eugenia paulista, né? E ele defendia que se tivesse o Ku Klux Klan brasileiro. Então ele foi um dos defensores dessa ideia retrógrada aí. A gente tá falando ali, o Monteiro Lobato nasceu em 1882, então ele nasceu um pouco antes da proclamação da República, viveu essa mudança ali de império para presidente, né? E a gente tinha um país extremamente fechado. Para a mulher, para o negro, para todas as minorias, era um país extremamente fechado. Inclusive os escritores, né, que a gente traz aqui, que não possuem essa discriminação no texto, são escritores negros, né, como Machado de Assis, o Lima Barreto, a Maria Firmina dos Reis, que eles trazem esse outro lado da história. A gente vai contextualizar, assim, porque a gente estava tentando encontrar os motivos, né, de por que o Monteiro Lobato queria isso. A gente vai tentar contextualizar aqui, referenciando a época que era, né, o período histórico que estava acontecendo, mas, claro que não excluindo de forma alguma a parte toda negativa, né, de você ter um comportamento assim. Tem sim muitas coisas boas atribuídas a Monteiro Lobato, mas tem também toda essa polêmica do racismo. Mas uma coisa que eu gostei de ver é que ele publicou o Lima Barreto. Sim, né? então, e o Lima Barreto era negro. Ele tinha esse reconhecimento, sim, por escritores negros, enfim. E os personagens dele também, temos personagens até heróicos em alguns contos dele, que são negros. Mas e dá pra imaginar que ele era um intelectual, provavelmente, né, um grande defensor da ciência, e tem que pensar que a ciência naquela época defendia isso de a separação de raças ser algo positivo, né, pra humanidade. Então dá pra imaginar que ele, como sendo essa pessoa super intelectual, ele também seguiu esse viés maluco aí da ciência da época. E interessante que uma outra coisa que eu localizei aqui nas pesquisas é que ele mesmo falou assim, quando ele fechou o contrato com o Lima Barreto, que ele era um romancista dos bons, assim, muito talentoso e um bom romancista. Hoje em dia tem muita polêmica que envolve discriminação, né, e nas artes, vindo de autores, de cineastas, todo o movimento do Me Too, né, e daí a provocação, assim, que a gente fica você consegue apreciar ainda a obra de um autor depois de saber sobre sobre o passado obscuro dele, ou saber sobre algo que ele fez e tudo mais? Nessa hora eu evoco Barthes, né? O Roland Barthes, ele fala da morte do autor, né? Ou seja, você tem que avaliar a obra como obra, né? Então você separa o autor da obra e avalia o texto em si. E eu acredito que nesse momento, trazer Ouro-Pesa aqui para o podcast, fazer esse debate, é extremamente contundente, porque a gente traz um processo que está super em ativa, mesmo um século depois. A gente tem realmente que... não é porque o assunto é polêmico que a gente não vai enfrentar, pelo contrário, a gente tem que ficar frente a frente, fazer essa cariação com as dificuldades da existência humana para a gente evoluir como pessoa, né? Eu vejo também que mesmo as obras que trazem, assim, assuntos... trazem uma narrativa assim que te dá um desconforto, que te dá uma circunstância ruim, né, que te dá uma certa claustrofobia e até nojo, elas têm que ser entendidas, elas têm que ser consumidas para serem debatidas. Não dá pra virar a cara. Porque se a gente não conhecer a obra, como é que você vai criticar, né? Então você tem que encarar, sim, e ver o que se tira dali, entender o contexto, porque sempre o contexto, né? Isso aí. É igual também... só mulher pode escrever como personagem mulher, ou só homem pode escrever um personagem homem, tá? Mas daí você tá excluindo todo o mundo, né? E como o mundo percebe os diferentes gêneros dessa forma, né? Então, eu acho que não tem que ser exclusivo de cada um, não. Tem que ser algo bem difundido. Eu acho que esse é o grande mérito da leitura, né? Você lê, você abre a sua cabeça, entra em universos
e se dá a oportunidade de compreender a sua existência de uma forma diferente. Então vamos agradecer os nossos apoiadores. Sim, os apoiadores lá do apoia.se/leitura de ouvido, que são eles: Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Letícia Lemos Gritti, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi e Zenilda Ribeiro. Obrigado pelo apoio de vocês. Se você quer também apoiar o Leitura de Ouvido, ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho, entra lá em apoia.se/leitura de ouvido, que temos algumas recompensas e também o seu nome estará aqui nos créditos finais. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @leitura de ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios.